No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 erros que são comuns assim num profissional que acaba de ingressar no mercado recém saído da faculdade. Vou mais ou menos falar os erros assim que se percebe e como eu acho que deveria ser a conduta para evitar esses erros. Então, assim, um grande erro que eu percebo é quando tu sai do consultório. Como a gente sabe, a vida é real, tu precisa ter ganho financeiro, mas não tem um planejamento, uma estratégia de carreira. Então, assim, eu quero ter meu consultório, monto meu consultório, mas eu pego empregos para o dia inteiro, porque um me dá X, outro me dá X, eu preciso de renda, preciso fazer vários empregos. E que tempo que eu vou atender no consultório? Você me entende assim, ó? Você tem 3 empregos durante o dia, quando que vai sobrar tempo para atender no seu consultório, já que você planejou ter consultório? A não ser que você adote uma carreira que você diga assim, não, eu só vou querer trabalhar em empregos, eu não gosto de ter um consultório fixo. Tudo bem, então é questão, erro de falta de planejamento na sua carreira. Você não tem uma meta para a sua carreira, então é um grande erro. Se você tem como meta ter um consultório, então você vai ter que ter tempo para o consultório. Faça uma renda mínima com esses empregos que lhe permitem ter uma condição favorável, mas no restante do tempo se dedique ao consultório. Não tenho quase ninguém? Faça estratégias para ter algum paciente no seu consultório, mas deixe um horário para o consultório. Das 14 às 18 eu vou atender no consultório. No horário da manhã eu vou atender meus empregos. No final do dia eu vou atender outro emprego. Assim que eu acredito que deva ser uma meta de carreira, um planejamento de carreira para evitar esse grande erro que é muito comum. É muito comum. Eu, na minha carreira, procurei adotar essa estratégia. Eu dediquei no início de carreira, eu até tinha um trabalho que eu usava X horas do meu dia, mas eu não abria mão de estar no meu consultório. No início, eu atendia 2, 3, depois eu atendia 4, 5, depois eu atendia 6, 7, até que chegou a hora que amanhã não valia mais a pena. 1 hora no meu consultório, eu tirava muito mais do que uma manhã inteira no emprego. Então é isso que um grande erro, não fazer planejamento de carreira. Um outro grande erro que eu percebo assim, é não ter um entendimento desde o início que você tem que ter um planejamento dentro do consultório. Quando eu digo planejamento é em relação à documentação dos seus pacientes, de fazer um planejamento de cada caso. Eu cito a minha especialidade, por exemplo, ortodontia. Os meus pacientes, eles têm, após a documentação inicial que a gente recebe, a avaliação, definir o tipo de tratamento, tem um planejamento passo a passo, cada fio que eu vou utilizar, cada sequência de tratamento. E ainda assim, eu tenho algumas saídas se caso uma sequência não funcionar tão bem. Tem alternativas onde está lá, ou tal coisa. Então, quando eu recebo um paciente no mês seguinte, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer nele. Já está até na agenda. Eu não vou chegar na hora, o que eu faço agora, o que eu faço agora, que normalmente gera perda de tempo. Você, às vezes, tem um procedimento mais complexo, se adia para outra sessão, o tratamento começa a se alongar porque não tinha planejamento. Então, planejamento em termos de diagnóstico, sequência de tratamento, documentação muito bem feita. Depois eu faço. Você não vai fazer. Depois eu peço uma foto, um raio-x. Você não vai fazer. Os seus tratamentos vão ser uma bagunça. E chega a um nível, aqueles casos assim, que eu começo a ficar sem solução, porque tu chega na hora, tu não sabe o que tu vai fazer, tá corrido no consultório, tá uma bagunça, e tu dá uma enrolada e segue adiante e nunca vai evoluir. Então, um segundo grande erro, a falta de planejamento e organização dentro dos seus tratamentos. Eu não estou nem falando em organização de estrutura física de consultório, eu estou falando ou organização financeira, estou falando em estrutura de organização de tratamentos. Tá? Um terceiro erro que eu percebo muito é o profissional na ânsia de se tornar diferenciado, ele não avalia bem e sai fazendo qualquer formaçãozinha rápida. Eu vou ali, hoje eu assisti 2 horas, agora eu pego uma pesquisa lá no Google e me saio me intitulando ortodontista, por exemplo. Agora, a partir de agora, eu coloco o aparelho. Então, assim, para você fazer uma formação, ela precisa estar muito bem embasada. Se vai fazer uma formação online, faça com um profissional ali que você percebe que no curso os casos dele estão documentados, que ele tem experiência, que aquilo ali realmente vai te dar uma condição de aprender e aplicar na prática. Se vai fazer um curso presencial, escolha o professor, não vai simplesmente ir num curso presencial porque é o mais próximo da sua cidade.
Então, busque o profissional, busque o conteúdo desse profissional, o tempo de carreira desse profissional para fazer uma formação. Ele sim vai poder te trazer uma experiência já de muitos casos vividos, muitas coisas que já presenciou para te ensinar as dificuldades, aqueles pulos do gato que só ele pode te ensinar. Então, assim, ó, não seja irresponsável de não ter uma boa formação e querer sair aplicando aquilo na prática. Imagina assim, você está incorrendo em imperícia, imprudência e negligência. Isso pode trazer muitos problemas. Tá? Então, é muito triste assim, você, por exemplo, pega um paciente, uma criança, você se diz ortodontista, vai instalar um aparelho numa criança em crescimento, em formação. Você tem noção do perigo que você está fazendo com que essa criança corra? Os riscos que tu está colocando para essa criança, você não está dominando uma técnica. Você pode mudar totalmente a direção do crescimento dela. Você pode trazer para elas riscos muito grandes. Então, não entre esse erro muito comum, nesse desespero de se diferenciar. Se diferencie com critérios, se torna um profissional diferenciado buscando exemplos de outros que se deram bem, tiveram sucesso. Não caia apenas no comercial. Essa é uma dica que eu acho que você tem que evitar esse tipo de erro.